A regra básica para esse formato, que é um formato, vamos dizer assim, poderia ser no convencional. Cada tela você ter que montar, colocar todos os atributos e fazer o formato todo. Dificilmente ia ficar num padrão comum para todos, certo? A posição dos botões não ia bater, o tamanho do formulário não vai bater, tem uma série de coisas que não ia ficar padrão. Nesse formato, ele realmente facilita bastante a vida. Só que ele requer de vocês que, para entender o código, não é, eu sei. Não. Quando vai fazer a implementação, para estudar para a prova que a gente vai ter, vocês vão ter que fazer várias vezes, refazer esse formato para fixar bem como é que a coisa funciona. E cada aula que a gente vai ter, nós vamos implementar coisas novas que vão ser utilizadas. Algumas aulas nós vamos trabalhar para tirar as dúvidas, certo? Por exemplo, a ideia da aula de amanhã, a gente colocar em prática, vocês fizeram cidade, estado, país, mas vai ter paciente e o médico, que nós vamos ter que trabalhar. A ideia é a gente implementar esse formato todo com esse padrão. Então, vai ter que fazer várias vezes. A questão de ter que refazer, dá preguiça de refazer. Eu vou dizer o seguinte, às vezes é melhor você fazer 2, 3 vezes o processo para fixar de fato como é que se sabe fazer ou não sabe fazer. Porque tentar lembrar na hora da prova, e daí você vai abrir o código, a implementação que tem, se você olhar o código aqui, vai ter coisas que vocês vão verificar que acontece o quê? Ele não, teoricamente, cadê o botão clique? Não tem botão clique, certo? Mas ele funciona, o botão clique no formulário do jeito que está aqui. Você põe ele para rodar, ele vai funcionar, certo? Então tem certas coisas que vai ter que abrir o código, verificar ele funcionando, vai ter que olhar o código fonte, analisar ele direito para ver o que está fazendo e ter que fazer para fixar. Vamos desligar o monitor aí. Porque se a gente não fizer esse formato de fixar o código, o que vai acontecer? Não vai conseguir pegar. E na hora da prova, infelizmente, não vai sair. Mas eu esqueci um detalhe aqui, eu esqueci um detalhe ali. Não tem como fazer se você esquecer parte do negócio. Porque o processo todo tem que estar funcionando. Então tem que ter uma postura diferente na hora de tratar os códigos agora. Se levar no mesmo formato que a gente estava trabalhando até agora, como a gente fez semestre passado, por exemplo, já acredito que não vai ser suficiente para pegar legal esse formato. Porque aqui é um conjunto de coisas, não é simplesmente só a implementação do Delphi em si. Se vocês olharem videoaulas no YouTube, procurar em qualquer lugar, dificilmente vocês vão encontrar um formato que mostra esse fechamento todo, certo? E nós estamos eu estou trabalhando com 3 classes diferentes aqui, para mostrar o processo, certo? Tem mais 2 que vocês têm que fazer extra, que são a do paciente e do médico, que não está no projeto. Mas a ideia do processo todo é realmente, talvez aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, certo? Mas a ideia não é de sacanagem, a ideia é justamente o contrário, é que tem que fixar, certo? E quando vocês forem pegar amanhã uma outra linguagem de programação, vamos supor lá, não vai trabalhar com Delphi, vai trabalhar com F#, por exemplo, vai trabalhar com Python, vai trabalhar com outra linguagem qualquer, vocês vão ter que ter técnicas para poder entender como é que essa outra linguagem funciona. Não é simplesmente, vai estar tudo mastigado. Não vai estar tudo mastigado. Mesmo porque cada professor vai trabalhar de forma diferente. Não é assim com as minhas aulas, com as aulas do Damin, por exemplo? É formato diferente de trabalhar, cada um trabalha de um jeito, certo? Então, respeitadas essas situações, a ideia é o quê? Vocês têm um projeto para terminar no final de curso. Para terminar o projeto no final do curso, vocês vão ter que saber implementar alguma coisa em alguma linguagem, certo? Isso aqui é só a pontinha. É só um pequeno pedaço do que é o projeto todo vocês vão ter que implementar. Para fazer isso, se você sabe fazer, seja em Delphi, seja em Java, seja em a linguagem que for, tem que ter noção daquilo que está fazendo. Então, se amanhã vai pegar uma outra linguagem, vai pegar uma outra arquitetura, vai pegar um outro formato e implementar, você tem que saber fazer ele inteiro.
Deu para perceber que nesse formato que nós vamos estar fazendo aqui, ele vai chegar bem próximo daquilo que é o profissional, daquilo que vocês vão ter que exercer, vai ter mais regras, vão ter que colocar. Assim como, se a gente avaliar do primeiro período até agora, que é o quarto período, já deu, acho que, alguma mudança daquilo que foi visto lá do primeiro período até agora, não foi? E essa mudança é significativa. Por isso a ideia de a gente terminar esse semestre fazendo tudo isso, usando banco de dados, fazendo persistência, fazendo tudo que tem direito. É melhor formato? Não posso dizer que seja melhor formato, mas é um formato completo e que fecha o conjunto todo. Certo? Mas isso não significa que é suficiente para vocês na vida profissional amanhã. E nem é uma proposta com a intenção disso. A ideia é o quê? Que vocês tenham condições amanhã de pegar, seja uma outra arquitetura, seja uma outra linguagem, criar um outro formato, criar um formato que consiga desenvolver. Delphi é a melhor linguagem? Também não posso dizer. Qual que é a melhor linguagem? É aquela que você sabe desenvolver. Certo? Mas desenvolver ela sem usar gambiarra, sem usar recurso técnico alternativo, né? Sem usar, vamos dizer assim, formas que fiquem difíceis de dar manutenção no processo. Porque a ideia da implementação do projeto, considerando os vários conceitos de implementação de desenvolvimento orientado a objeto, é que a gente consiga trabalhar em equipe, consiga trabalhar em conjunto, cada um faz uma parte, todo mundo seguindo o padrão, e dentro desse padrão se consiga implementar um projeto, vamos trabalhar em 3 pessoas para fazer um projeto em 6 meses. Eu preciso de um projeto em 3 meses. Então eu coloco 10 pessoas, consigo fazer em 3 meses. Não, eu preciso em 1 mês. Então se eu preciso em 1 mês, eu coloco 30 pessoas, consigo fazer ela em 1 mês? É a ideia de que eu consiga ter produtividade trabalhando com uma linguagem orientada a objetos. Certo? Não é fazer o processo de maneira que, vamos ter que trabalhar num formato, cada um faz metade e tal, mas tem que ser um formato que todo mundo saiba dar manutenção, consiga criar o código limpo, consiga criar o código fácil de ser trabalhado e siga determinados padrões. Para isso tudo acontecer, tem que ter disciplina, tem que seguir regras, tem que seguir um padrão, tem que trabalhar numa arquitetura. Certo? Esse é o formato de produtividade que o conceito de orientação a objeto propõe para ser feito. Isso em termos práticos. Vocês vão ver depois os conceitos teóricos lá no 5º período, em sistemas de informação, em análise de projetos de sistemas. Né? Quem já fez a disciplina já deve ter visto alguma coisa disso. Nós estamos vendo aqui em termos práticos, como é que faz. E acho que essas poucas aulas que a gente teve de orientação a objeto gráfico, deu para perceber que a gente tem produtividade. Tá certo? Tranquilo até aí? Bom, então, seguindo o formato que a gente tem. Aqui, nós vamos ter que montar as classes básicas lá, né? Vamos fazer uma aí para a gente entender como é que a coisa funciona. Até aqui a gente criou o formulário, certo? É uma coisa que vocês não tinham visto até agora e não fazia parte do nosso circuito. Mas fazer uma classe básica todo mundo sabe. Não é isso? Ou eu acredito que saiba, né? Então, tem lá type, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho. Tem lá a classe países, é um class. Aqui, para a gente criar o conceito do que a gente colocou nos formulários, fazendo o formato inverso, no caso, seria adequado eu criar uma classe Py para isso tudo, não teria? O que é que teria que ter nessa classe Py que não ser, antes de criar a classe país, e que eu poderia colocar tudo nessa classe Py e essa classe fazer tudo herdar, que facilitaria o nosso processo até agora? O que é? Como é que a gente chamaria essa classe, para dizer? Verdade do universo. Para herdar tudo do universo. Eu vou ser mais simples, né? Vou colocar como sendo a classe Py mesmo. Vai pro pai do quê?
Vai ser o pai de todas as classes. Né? Porque o que é que a gente tem de comum, que a gente pode dizer dessas aqui, do restante que vem? Eu tenho país, estado e cidade que estão aqui. Fora isso vai ter o médico e o paciente, certo? Que seria o conjunto das 5 classes que a gente teria ali. Não é isso? Dessas 5 classes que teria ali, o que é que a gente tem de atributos comuns? Usando a abstração lá que a gente viu lá no terceiro período. Tudo vai ser nome? Como é que a gente usou o semestre passado? A gente não usou nome. Usou? Nome a gente usou para classe pessoa. O que é que são os atributos comuns que a gente colocou nessas classes aqui? Pode salvar, pode. E o que mais? Só o código. A data de cadastro e data de alteração. Eu assisti o vídeo, cara. Aqui faltou, né? Ó, faltou editar aqui no. Ixi. É. Senhor, por isso que eu tenho que fazer no programa. É. Olha que bonito. Olha que isso. Na prova o ano vai te ajudar. Que tempo você jogou com a língua? Nossa. Só tem resposta da vida. Então, vamos lá. Vou ter o código que vai ser do tipo integer. E vou ter o quê? Data de cadastro. E eu vou deixar colocado aqui por enquanto como tipo string. G10. Veja bem, conforme a gente trabalhar a regra lá da abstração, quanto mais atributos eu conseguir colocar dentro da classe genérica, classe pai, mais vai facilitar o processo, certo? Mas o termo nome, muitas vezes fica complicado de você colocar, porque vamos dizer assim, se a gente levar em consideração determinados casos, tudo poderia colocar nome, mas tem casos que o nome não vai bater com o processo que a gente precisa. Por isso, o que a gente usou e a gente vai passar a usar? Quando eu tenho lá, por exemplo, cidade, a gente vai usar o nome da classe no plural e o nome do atributo no singular, certo? Então, o nome da classe nós vamos chamar de cidades e o atributo vamos chamar de cidade, que seria o nome da cidade. Porque tudo seria nome da cidade, nome do país, nome do estado, nome do paciente, não é isso? E daí dessa maneira a gente vai seguir a regra colocando sempre o nome da classe no singular seria o atributo principal que identifica ele, certo? Porque tem casos que eu não vou ter exatamente nome para levar em consideração. Ou eu posso dizer que tudo é nome, certo? E colocando dessa maneira fica fácil de identificar, não fica?
Isso é um padrão sendo colocado para a gente poder trabalhar de uma maneira tranquila. E regras que dentro do processo de desenvolvimento tem que se seguir. Uma vez que você começa, mesmo que no meio do caminho você identificou que está errado, você tem que seguir aquele padrão lá para não ter problema. Porque senão o que acaba acontecendo, quando uma segunda pessoa for dar manutenção naquele código, o que vai acontecer? Não vai estar dentro do padrão. Não está dentro do padrão, daí complica o processo. Porque em alguns casos, por exemplo, poderia chamar, produto. Em vez de produto, eu poderia colocar descrição do produto. Ou só descrição, por exemplo. Daí o que acontece? Fugiu do padrão. Aí fica complicado para você trabalhar. Então, o código é um nome comum que vai ter para todos. Poderia colocar o código do país, código do estado, código da cidade, código do paciente. Colocar o nome. Mas tudo, na realidade, é código. E ele vai estar dentro de uma classe. Sempre eu vou estar com o nome da classe trabalhando. Não vou? Então, usando esse padrão, fica mais fácil da gente trabalhar. Certo? Então, alguns ajustes que nós vamos ter que trabalhar. Aqui, eu vou ter que criar constructor. Na verdade, embora não vou ter, né? Cria objeto. Vou ter destructor. Destrua-se. E vou ter os métodos do Siduri, set código. E aí segue aquele padrão que a gente usava lá, com o P e o nome do atributo, né? Seguindo o tipo. Dessa maneira também facilita a nossa vida, certo? Porque daí eu tenho um padrão para ser trabalhado. Tá, esse cara então nós vamos chamar ele de quem? O pai. Ficou tudo minúsculo. Aí baseado nesse cara, vou criar uma nova unit. Aqui não vai ter formulário, então não vai adiantar, não vai precisar. Vem aqui, type. Aí aqui eu vou usar a classe Pi. Poderia ser outro nome, tá? Países igual a class shared de Pi. Oi? Dá pra? Debugar? Dá. Vamos seguir. Então o que nós temos? Quais são os atributos que eu vou ter? Não. Essa classe chama? País. Então nós vamos ter o quê? País do tipo string. Estado. Colocar string de 50. TDI.
ter uma sigla. Tá bom assim? Cedre 7. E os gets, né? Na verdade, tanto na classe Pai quanto aqui, a gente tem que colocar os valores, no caso, certo? Então, país recebe nada. DDI recebe nada. Sigla recebe nada. Aí aqui tem o seguinte, tá? Não vai ser bem aqui que nós vamos precisar ter, mas vamos já chegar nele. Aí que nós vamos ter o que lá? País recebe P país. DDI. Nas próximas videoaulas eu provavelmente vou trazer pronto essa parte, tá? Aí essa parte vocês sabem fazer, né? Não tem necessidade de a gente ficar perdendo tempo com a videoaula disso, né? Eu vou subentender que sim. Posso subentender dessa forma? Você grava com duas páginas, ou quando eu extrair todos os arquivos na área. Então, o que acontece? Eu tenho a classe aqui montada, aí o
que vai acontecer? Nós vamos ter que trabalhar no projeto aqui, no gerente, onde tem o onCreate, que é o método que cria o gerente, que é onde nós vamos ter que trabalhar para montar ele, certo? Porque o que acontece? O projeto aqui, para ele poder montar, ó, então aqui está declarado a Inter, certo? Então vamos dizer lá, vou trabalhar com o país do tipo países, certo? Então passa a trabalhar com o objeto aqui. Para mim poder usar esse objeto, então eu preciso vir aqui, o países, certo? O que acontece com esse formato? Eu vou ter o objeto lá, no form create aqui, que é o método quando eu for criar o objeto, eu vou colocar o país, vou instanciar ele aqui, países, ponto, cria objeto, certo? E com esse objeto instanciado aqui, o que nós vamos fazer? É que nós vamos ter que trabalhar com um outro conceito de instanciação, que a gente viu pouco, que é quando tem objeto dentro de objeto. Semestre passado, praticamente, a gente não trabalhou com objeto dentro de objeto, certo? O único que tinha outros objetos era quem? A aplicação ou o programa, certo? O restante praticamente não tinha objetos. Mas nós vamos passar a trabalhar esse semestre com objetos dentro de objetos, né? Então, o que acontece? Eu estou no gerente, e quando esse gerente foi criado, eu criei o objeto país, ok? O que acontece com esse objeto país criado? Como eu estou no menu aqui, e eu preciso, quando eu clicar na opção do menu aqui, vir aqui em países, ele vai me chamar a interface aqui. Aqui foi colocado, eu coloquei o valor new aqui, mas é passado um objeto do tipo TObject aqui, não é isso? Ó, vamos recapitular lá. Eu venho aqui no formulário, consulta países. Consulta países, ele recebe um objeto do tipo TObject aqui. Tá certo? Não é isso? Não conheço objetos. Não é esse o método que eu estou invocando? Então, quando eu venho no gerente aqui, com TObject aqui, no lugar de eu passar new, coloquei new aqui em tudo para poder passar. Senão o formulário ia exigir. Aí aqui eu vou passar quem? Vou passar o país. Certo? A gente usava lá uma pessoa. Esse semestre eu vou mudar. Até no semestre anterior eu continuava usando uma pessoa. Esse semestre eu vou usar a básico. Mais light ainda. Certo? Então o que acontece? Quando eu chego na interface e estou passando o país aqui dentro, o que ocorre? A interfaces aqui, ele vou usar o tipo país lá. Mas eu não vou instanciar ele basicamente aqui. Porque ele foi instanciado lá no gerente, certo? Então aqui eu vou ter que colocar que eu vou ter o países, certo? O nome da classe ficou no plural, o nome da unit também ficou no plural, tá certo? Manter esse padrão, somente o atributo que ficou no singular. Então o que acontece aqui dentro da classe países, aqui dentro do formulário? Então consulta aqui, ele recebe TObject aqui, certo? Só que esse objeto aqui, ele não vai ficar só no consulta. Consulta vai receber ele, certo? Só que para o consulta receber, eu preciso chamar um método padrão. Qual que era o método padrão que tem que ter em todo o formulário? Conheça o objeto. Então, a hora que chega aqui, na interface, eu vou chamar o formulário de consulta países, ponto, conheça objetos, e dentro desse conheça objetos eu vou passar quem como parâmetro? Quem? Não. P, objeto. Porque quem está recebendo aqui? O parâmetro que está chegando é quem? P, objeto. Certo? Faz sentido? É quem está recebendo que eu estou repassando. Certo? Aqui é o único lugar que vai ficar um tanto quanto diferente. Mas eu estou repassando o objeto. Tá?
É como se dissesse assim. Tá fazendo uma ponte só. Fazendo uma ponte. Oi? Não, eu pedi por que eu posso passar direto pro lugar que você está passando agora. Porque a interface é o lugar onde vai ter os formulários. Certo? E o gerente possui quem? A interface. Ele não possui o formulário. Certo? Mas a ligação entre a interface e o resto. Exatamente. E para não deixar o código, porque a ideia da orientação a objeto é a gente delegar a tarefa a quem sabe trabalhar, né? Fazendo a analogia lá, você vai passar para o cara que vai projetar o carro, que vai fazer o design do carro, um cara que entende de design. Você não vai para o cara que sabe mexer com o motor, vai lá e desenha um carro bonito para mim, certo? O cara que mexe com o motor, você vai falar para o cara fazer um carro que o motor fique redondinho, que seja silencioso, que ande bem, que dê torque, que dê desempenho, não é isso? Mas para o cara que vai projetar, que vai fazer o design, você vai pedir para ele fazer o mais bonito possível. O cara que está fazendo a interface vai só receber um objeto, então, o parâmetro, ele vai fazer o que ele quiser. Exatamente. Não importa nem o nome, então. O nome importa para a gente para ser padronizado. Sim, mas para o cara, se eu passar para outra pessoa, ele coloca o que ele quiser, vai ser pro parâmetro. Isso, exatamente. Certo? Por outro lado, a hora que a gente chega, então, aqui no formulário de consulta países, aqui, por exemplo, o que acontece? O método conheça objetos chegou aqui. Certo? E o conheça objetos que tem aqui, o que vai acontecer? Dentro do formulário de consulta país, eu vou precisar aqui ter, então, o quê? Vamos subir aqui. O país. Certo? Aí eu venho aqui, vou declarar aqui no meu... eu tenho um formulário que foi criado aqui, certo? Junto com o meu formulário, e inclusive antes dele, eu vou colocar o país. Nós colocamos o país, né? Como sendo tipo países. Tem o objeto aqui. Era o país? Não, isso aí é para ser o singular. O atributo que vai ter, esse aqui é o objeto, certo? A ideia que nós vamos ter vai ser o quê? Aqui tanto faz porque ele é vai ter junto ali o objeto, certo? Mas eu não vou ter uma instância desse objeto, eu declarei ele aqui, e vou trabalhar com o objeto do tipo país aqui, do tipo país, certo? Mas eu não vou chamar um constructor aqui. De onde que eu vou tirar esse constructor? Ele vai vir por parâmetro que foi criado lá no gerente, certo? Aí o que vai acontecer aqui? Eu vou receber o país aqui, e ele vai receber quem? Eu só não conheço objeto. Então eu vou fazer um cast. E aí eu coloco como? E ele vai chegar à instância que eu trouxe de lá. Trouxe lá da interface. Trouxe do gerente. Do gerente. O gerente chamou a interface. Eu tô te mandando o formulário aqui. Interface. Estou te mandando o país aqui. Chegou na interface, ele pegou, tá aqui. Certo? Mandou junto. Chegou lá, ele identificou como sendo o país. Que é o que foi feito aqui no consulta do país. Certo? Aí o que acontece? Bom, ele chegou aqui, eu recebi esse formulário aqui, tá tudo certo. Tá aqui. Não é isso? Aí o que acontece daqui, ele vai clicar lá no botão novo, não vai? Que abre o formulário de cadastro de países lá, não tem? O que acontece aqui? O que é que tem que ter no todo formulário? Então, o que ele vai fazer aqui? Aqui no novo, a hora que vai fazer aqui, o que ele tem que fazer aqui? Formulário, agora cadastro,
países, ponto, conheço objetos. E quem que eu vou passar aqui? Quem que eu vou passar aqui? Não é o P objeto? Certo? Eu estou passando o país aqui para dentro do cadastro. Então, o formulário de consulta recebeu o objeto através da interface. O gerente passou para a interface passou para o formulário de consulta. Certo? Está lá o país. No formulário de consulta, ele tem a opção novo. A opção novo, ele vai fazer o quê? Vou pegar esse objeto e vou passar para o cadastro. Certo? O objeto chegou aonde? Chegou no cadastro. Ele foi instanciado aonde? Lá no gerente. Do gerente ele passou para a interface, que passou para o consulta, que passou para o cadastro. Aí a hora que eu chego no cadastro de países que está aqui, eu vou também ter que declarar aqui que eu vou ter o países. Vou vir aqui e vou colocar aqui objeto. Observe que eu estou dando o mesmo nome para o objeto. Tá certo? Estou dando o mesmo nome. E o que vai acontecer aqui? Agora estou no cadastro. Aí aqui acontece o quê? Dentro do cadastro, conheço objetos, o país recebe quem? Como é que eu faço aqui? Como? É isso? Para a gente visualizar esse formato aqui, para a gente poder entender, eu vou vir aqui, vou criar um campo edit aqui. Um para o nome do país, um para o DDI e outro para a sigla. Não vou nem colocar os labels aqui. Vou mudar aqui. F11, Object Inspector, vem no name, EDT país, singular. EDT DDI. Epa. EDT sigla. Com problema aí? Venho aqui, vou limpar os text. Como é que faz para mim alinhar eles todos com código aqui? Ou eu posso pegar aqui o valor qual que é a altura? Eu venho aqui e faço
embora pareça mais rápido mexer com a interface gráfica, na prática é melhor você mexer com comando do que... Bom, o que acontece aqui para a gente poder visualizar? Observe o seguinte, ó. Veja bem. Eu vou ter os campos ali dentro do formulário. Está aqui, certo? Esse é o formulário de cadastro de países, certo? Então, o que acontece aqui? Quando eu quero salvar esses camaradas aqui, eu vou pegar o valor que está em cada um dos campos, ó, eu tenho aqui o botão salvar aqui, certo? Mas eu não preciso clicar no botão salvar, porque no nosso na forma de fazer o cadastro, a gente já colocou que o botão salvar ia chamar a procedura de salvar. Não foi isso que a gente colocou? Então, o que acontece aqui? Quando eu vier aqui na opção salvar aqui, o que nós vamos ter aqui? Ó? Aqui nós vamos ter essa questão do IANTED, que a gente vai ter que vai trabalhar ela, certo? No salvar aqui, eu coloquei que ele vai voltar. Não foi que a gente chamou lá, que ficou diferente? Né? Então, o IANTED aqui, essa linha que tem o IANTED salvar, eu vou deixar ele para depois. Porque se eu colocar antes, ele vai fechar. Certo? Estão lembrados desse detalhe que a gente colocou lá? Acho que na videoaula, quando eu fiz, eu também coloquei lá. Então, o que acontece aqui? Ó, veja bem. Eu não vou fazer nenhuma validação. Depois nós vamos aprender a fazer validações para poder salvar. Tá? Mas vamos colocar assim, ó. Eu tenho lá o país, ponto, 7, código. E eu vou passar quem aqui como valor? Vou dar um selfie, que é do próprio formulário. E eu vou ter o EDT código ponto text. Só que daí acontece um problema. O código é de que tipo? Integer. E o text é de que tipo? String. Então a gente coloca str to int, entre parênteses, eu coloco esse camarada que está aqui. Mas esse str to int existe desde o primeiro período? Não. Inventei agora. Mas a gente deve fazer o Java 4. Vai lá buscar o meu. Eu pedi alguma coisa desse para vocês? Ah, tá. Então, não é comigo, eu não fiz nada. O país, ponto, 7, país. Eu vou ter self, ponto, edt, ponto, text. O país, ponto, 7, DDI, self, ponto, edt, DDI, ponto, text. Eu posso colocar sem o self? O país, ponto, 7, sigla, edt, sigla, ponto, text. Não, né? É uma boa prática. Vai garantir. O que tem mais aqui? Ó, para a gente poder saber se vai dar certo o processo, então vamos dizer assim, eu vou pegar e vou mandar limpar. O que é mandar limpar? Tem edt código ponto edt país ponto edt ddi ponto edt sigla ponto. Nossa, imagina uma caixinha que tem nome, idade, sexo. E eu vou ter o carrega. O carrega faz o quê? edt código ponto text recebe.
país. Não. País, ponto, código. Certo? Ponto get. O text é de que tipo? E o código é de que tipo? Então como é que a gente faz? Errado. O país ponto get código. Aí sim. Tem que fazer de tudo, né? O país ponto get. O país Get certos. certo do Windows. Vai ser só roda no Windows, né? O Windows tá naquele. Só me chama de John Lennon, que significa Grow a Lennon. Tranquilo, hein? Bom, aqui a gente fez para poder fazer, para limpar e poder carregar, certo? Então, o que ocorre aqui? Esse camarada, eu criei tudo no formulário de cadastro, certo? Aonde que vai mudar esse formulário? Quando eu tenho no formato do cadastro de país, aqui no caso, consulta, perdão, no consulta eu tenho o novo. Quando eu for fazer o novo, o que vai acontecer? Primeira coisa, eu vou pegar formulário, cadastro, países e vou mandar ele limpar. Como é que era? Limpa. Ixi. Onde que foi declarada a cláusula lá? Limpa edit. Então, eu vou mandar limpa edit. Vou mandar conhecer. Estou passando o objeto e vou mandar mostrar. Quando eu for fazer alteração, eu vou chamar alteração. Em princípio, eu tenho que mandar limpar, tenho que mandar conhecer. Mas se é editar, o que acontece? Tudo bem, hein? Tá passando mal? Eu vou mandar limpar, vou mandar conhecer. E depois que eu conhecer, eu vou mandar carregar ele. Que ele vai colocar os valores dentro dos campos edit. Certo? Ah, pode ser da outra. Mas já 27, né? A 27 tem que pegar o 5 ali. A aula acaba 10 e 25, então, né? Ah, não, pode ser então. As outras aulas fica assim, né? Conversando com o professor, Diego. Conversou com É um louco esse Oscar. os caras estão indo lá, pessoal. Eu só nasci da permanência. Mas tu não falou. O cara apaguei na coca lá. Pegaram a passagem justa aí, pô. Mobilou, professor? não. Vamos ver onde que deu erro.
Está dizendo que aqui limpa edit, carrega edit. Então aqui, limpa edit, carrega edit. Oi. Carrega edit, limpa edit. Então aqui. Quando você tem um pontinho, apareceu um negócio meio. Deu certo. Calma. Será que ele está protegido, professor? Está encapsulado? Tem que estar encapsulado. Tá certo. Só. Tá. Vamos só colocar para a gente fechar aqui então a aula de hoje. Daí eu corrijo isso para a aula de amanhã. Esses formulários que apareceram aqui, que foram criados depois, eles não precisam ser criados aqui, porque eles vão ser criados lá na interface, tá? Oi? É que ele pode criar instâncias a mais, certo? Então vamos dizer assim, aqui, países, vem aqui, novo, tá lá os campos, então 10, Brasil, 55, é. Oi? Sim, nós vamos chegar até lá. Fica tranquilo. Ó, daí ele vai. Aqui não só. Não. Acho que faltou colocar o código nessa versão. Tá? Mas aqui a ideia é que quando altera, é que eu não limpei os campos, certo? Tá? Mas aí fazendo limpar o código, ele vai ter que trazer, porque mesmo que eu volte aqui, por que os campos estão lá? Porque o formulário é a mesma instância, certo? Se eu clicar o novo, ele também vai estar com os mesmos valores. Aí o limpa edit vai fazer o quê? Vai tirar os valores que estão lá, vai colocar valores zerados, certo? Daí a gente vai poder colocar os valores novos. O que vai dentro do link edit? Eu vou checar porque ele não deu pau aqui. O que é o limpa edit? Ele sim. Mas o problema não é o comando que está lá dentro. O problema está que ele não está conseguindo identificar que ele existe, certo? Não é a questão disso. Tá, peraí que eu vou fazer chamada.